Salve família, Roger Vitor na área, como é que tá? Tudo bom? Pessoal, vamos começar? Vamos retomar a nossa parte de antiguidade? Então, nós ainda estamos no período da antiguidade, nós ainda estamos no período entre o ano 4000 a.C. e 476 depois de Cristo. Só que agora nós saímos de antiguidade oriental e vamos para a antiguidade ocidental nesse momento. Então, o que nós vamos começar a ver nesse momento? Nós vamos começar a ver a parte de gregos e romanos dentro de toda essa estrutura da antiguidade. Vamos ver questões políticas, vamos ver as questões sociais, vamos ver as questões econômicas, religiosas, culturais e o legado que essas duas sociedades, grega e romana, deixaram para a nossa sociedade ocidental. Algumas noções básicas permanecem, logicamente, na nossa sociedade, além da questão do idioma e tudo mais, mas entenda, e eu sempre dou esse recado para a galerinha que daqui a alguns anos vai estar entrando no primeiro período das suas faculdades de Direito. Você vai retomar algumas coisas que nós vamos ver neste primeiro ano, principalmente as noções jurídicas dessas duas sociedades, ali nos primeiros períodos do seu curso de Direito. Sempre falo isso e direto recebo dos meus ex-alunos que vão para o Direito algumas mensagens directas falando justamente sobre isso, de lembrar dessas aulas de Grécia e Roma lá na faculdade, lá na universidade, tá? Então, assim, se prepara, pega aí sua apostila, página 38, Mundo Grego, e é onde nós vamos começar a partir de agora. Vou trazer a apresentação de slides para a gente começar. Essa apresentação, junto com a apresentação de Roma, já está na sua Senec digital, já está para você baixar e acompanhar, fazer suas anotações, tá? Então, vamos começar essa parte de Grécia Antiga. Deixa eu só abrir para a gente. Então, vamos começar essa parte de Grécia Antiga. Lembrando um detalhe já logo de início, né? O termo Grécia, o termo gregos, é um termo romano. Os gregos não se chamavam de gregos. Os gregos se chamavam de helenos, porque eles se consideravam como filhos da grande mãe Hélade, a Grécia, tá? Então, o que nós vamos começar a analisar agora é uma sociedade muito diversa, é uma sociedade muito complexa. Nós vamos tratar de alguns termos políticos, sociais, um pouco mais densos, e a gente vai tentar fazer com que tudo seja tranquilo para você conseguir, logicamente, fazer suas anotações, mas principalmente que você consiga compreender tudo isso, ok? Então, a gente vai bem tranquilo nessa aula, é uma aula de introdução para a gente ir entendendo este contexto histórico, beleza? Então, vamos começar com a parte de Grécia Antiga, e aí a gente começa fazendo essa análise. Então, a sociedade grega é a base da civilização ocidental. Noções como cidadania, noções de democracia, filosofia, geometria, teatro, os próprios jogos, né? Os jogos mais famosos eram os jogos da cidade de Olímpia, então os jogos olímpicos, mas eu tinha os jogos atenienses, os jogos espartanos, os jogos corintianos, né, de Corinto. Então, assim, entenda, é uma sociedade que deixou um legado muito grande para a nossa sociedade ocidental dentro desse contexto histórico. E aí nós vamos ver justamente esse processo de desenvolvimento, esse processo de consolidação dessa sociedade. Logo de cara, é importante você ter a seguinte noção. Eu não posso falar de um império grego, como eu posso falar, por exemplo, de um império romano, ok? Por que eu não posso falar de um império grego? Porque a sociedade grega, politicamente, ela não se constituiu como uma sociedade unitária, unificada. Não. Nós vamos ter cidades independentes e autônomas, que nós vamos chamar de cidades-estados, ou as polis grega. Tem duas mais famosas, as duas mais importantes, que são justamente as duas que nós vamos analisar ao longo dessas nossas aulas de Grécia. Então, nós vamos analisar de todas as cidades-estados gregas, nós vamos analisar as duas principais, Atenas e Esparta e Atenas,
são as duas que nós vamos acabar analisando, ok? Bom, por onde a gente começa? A gente vai começar organizando periodicamente essa sociedade. Então, a história da Grécia Antiga, ela se divide em períodos. Quais os períodos da Antiguidade Grega? Período pré-homérico, período homérico, arcaico, clássico e helenístico. São 5 períodos da Antiguidade Grega e nós vamos analisar em sequência, logicamente, cada uma dessas sociedades, cada um desses períodos e a formação e desenvolvimento da sociedade grega dentro de cada um destes períodos. Essa primeira análise, ou essa primeira introdução, né, que a gente está tratando, está aqui nos últimos 2 parágrafos da sua página 38, e lá na sua página 39, eu queria que você já marcasse o primeiro parágrafo, tá? Durante sua longa existência, a civilização grega passou por diferentes momentos, apesar de se encontrarem entre eles características similares, sendo possível dividir a história grega em períodos pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Então, marca pra gente, se você quiser colocar lá no topo, se você quiser colocar no topo como se fosse um subtítulo para você marcar bem para quando você for estudar, pode colocar lá períodos da antiguidade grega ou períodos históricos, como você queira, tá? Destaca esse primeiro parágrafo da 39 e aí a gente começa a nossa análise, ok? Então vamos para onde nesse momento? Vamos para o período pré-homérico, período da formação da sociedade grega. Entenda, nós estamos tratando geograficamente, o mapa vai vir já no próximo slide para a gente dar uma situada, mas nós estamos tratando geograficamente de qual território? Nós estamos falando daquela região, da região balcânica, aquela região banhada pelo mar Mediterrâneo, pelo mar Egeu. Nós estamos falando daquelas ilhas de Creta, de Micenas. Então, nós estamos falando daquela região, tá? Onde se forma e se consolida a sociedade grega. Um ponto importante é nós entendermos que, originalmente, eu tinha um povo ali que habitava aquela região, chamado de Pelasgos, que habitavam a região já por volta do ano 2000 a.C. Não se sabe ao certo qual a origem desses povos pelasgos, mas a estes povos pelasgos se somaram outros povos, formando, pela junção desses povos, a sociedade grega. Ok? Então, quais foram esses povos que ali chegaram e que formaram, junto com os pelasgos, essa sociedade? No primeiro momento, nós temos a junção de 2 povos, os aqueus e os cretenses, formando a sociedade creto-micênica, a civilização creto-micênica, ali dentro daquela sociedade, tá? Dentro daquele contexto geográfico. Isso que eu estou falando está aqui para vocês na página 39, logo no meio do parágrafo, tá? Os micênicos evoluíram muito graças a seus contatos com a civilização da ilha de Creta, por isso a formação da sociedade creto-micênica. Cláudio Vicentino afirma: a origem da civilização grega está intimamente ligada com a grande ilha de Creta, ao sul do Mar Egeu. Nessa ilha desenvolveu-se uma sociedade fundada no comércio com regiões vizinhas, principalmente com o Egito. Creta, aliás, exerceu domínio sobre áreas do Mediterrâneo Oriental, inclusive a Grécia continental. Marca para mim essas aspas do Cláudio Vicentino, tá? Sobre o início e a formação da sociedade creto-micênica. Marca para a gente essas aspas do Cláudio Vicentino, também importantes nesse processo de formação. Então, vamos lá? Retomando. Já tínhamos os pelasgos, juntamente com aqueus e cretenses, formam a base da civilização creto-micênica. Chega a este território outros 2 povos, jônios e eólios, que ali se estabelecem, iniciando a formação por meio de, logicamente, relações de casamento, relações intrafamiliares, vão gerando a origem étnica dessa sociedade. Pelasgos, aqueus, cretenses, jônios e eólios
povos que contribuíram na formação da sociedade grega. Bom, eu gostaria de chamar a atenção justamente para o último desses povos aqui no nosso slide sobre o período pré-homérico. O povo guerreiro dório, que chega a este território. Por que de chamar a atenção para este povo? O que eu estou comentando com você já vai estar na página 40, tá? Os povos dórios. Então, por que eu já estou chamando a atenção de vocês para os dórios? Porque quando os povos dórios chegam a esta região, vai haver um desequilíbrio de forças localmente falando. Ou seja, os povos guerreiros dórios já vão chegar impondo a sua dominação sobre este território, logicamente, impondo a força, a dominação sobre esse território que já era ocupado. Então, é importante que a gente consiga visualizar que essa chegada dos povos dórios vai gerar um impacto social muito grande. Por quê? Porque, logicamente, alguns vão resistir, outros vão aceitar e outros vão fugir. Não é verdade? Então, eu tenho um povo dominante chegando a essa sociedade, chegando a esse território, e as reações são diversas. Aqueles que concordaram com a dominação foram meio que incorporados à sociedade. Claro, em funções submissas, em funções menores. Vocês vão entender isso mais detalhadamente quando nós chegarmos na análise da sociedade espartana, que aí eu consigo encaixar cada um desses povos, tá? Mas no primeiro momento eu quero só esse raciocínio. Chega um povo estrangeiro, guerreiro e violento, dominando esse território. Eu vou ter 3 reações. Uma parte dessa sociedade aceita a dominação, outra parte dessa sociedade não aceita e vai resistir. Essa parcela da sociedade que não aceita e que vai resistir vai ser escravizada pelos dórios, vai ser, logicamente, parte dela executada e parte escravizada para trabalhos forçados. E outra parte dessa sociedade foge. E o que me interessa nesse momento é justamente essa parcela que foge neste momento da nossa aula. Por quê? A chegada dos povos dórios é responsável pela primeira diáspora grega. O que é diáspora? Nós vimos quando nós analisamos Hebreus, lembram disso? Diáspora, fuga, espalhamento, dispersão. Então, nós tivemos, pela chegada dos povos dórios, a primeira diáspora dos povos gregos que fugiram da região original para outra área. Qual outra área é essa? Fugiram para a região da Ásia Menor. Oriente Médio. Está meio sem conseguir se localizar por causa da questão geográfica? Já vou trazer o mapa para você. Deixa eu só fazer um comentário antes de eu mudar o slide, que aí eu acabei esquecendo, mas vale a gente tomar agora, ainda com esse slide. Por que período pré-homérico e período homérico? Só para a gente entender. Homero, como você já deve saber, foi um poeta grego que teve uma obra literária muito marcante. Duas obras, na verdade, épicas, que narram justamente a formação, a consolidação, mas narram principalmente uma das mais famosas batalhas do mundo grego, a batalha contra a ilha de Ílion, que você pode não estar ligando o nome à ilha, mas você conhece, porque é Ílion para os gregos, mas para os romanos, como é que a ilha de Ílion chamava? A ilha de Troia. Então, as obras do poeta Homero, a Ilíada e a Odisseia, contam a história do herói Odisseu, Ulisses, na sua ida junto com o rei Agamenon, na tentativa de dominar
o território troiano, tá? Do Pátroco, do rei Pátroco. Naquele contexto, a ilha de Troia sabia-se, naquele momento, ser inexpugnável, ou seja, ela não poderia ser dominada militarmente. Por quê? Por causa das altas muralhas de Troia, que cercavam a cidade de Troia. E aí os povos inimigos sempre tiveram uma dificuldade muito grande de dominar a ilha de Troia. E aí, as obras do poeta Homero, a Ilíada conta a história da guerra em si. A Odisseia conta a história do regresso de Odisseu, do regresso de Ulisses pós-guerra de Troia, iniciando a formação da sociedade grega. Então, por isso a importância das obras do poeta Homero e do poeta Homero na história da antiguidade grega. E é justamente por isso que nós dividimos esse primeiro momento da antiguidade grega, os dois primeiros períodos, em período pré-homérico, então antes de Homero, e o período homérico, que é o período em que o poeta Homero viveu e as transformações políticas, sociais e econômicas acabaram se sucedendo dentro daquele contexto. Tá? Ok para todos? Eu vou retomar, no final da aula, eu vou retomar a questão de Troia, e aí vocês vão entender por que eu não estou me detalhando tanto nesse momento e por que eu já passei para a página 39. Inclusive, se você quiser marcar todo o primeiro parágrafo da 39, sobre os povos dórios e a primeira diáspora, pode marcar agora, tá? Marca lá o primeiro parágrafo da página 40 sobre os povos dórios, e aí tá ali a primeira diáspora. Vou dar um tempinho para você marcar e eu já estou mudando o slide, porque eu vou agora utilizar os mapas que aqui estão, ok? É o gole d'água. Marcou? Beleza. Então, vamos lá então, tá? Então, geograficamente, do que nós estamos falando, ou do que eu estou tratando desde o início? Desta região. A região grega, a região banhada pelo Mar Egeu. O mapa não está muito legal, esse mais verde aqui, mas é o que a gente vai utilizar agora. Então, essa área banhada pelo Mar Mediterrâneo, banhada pelo Mar Egeu, é justamente essa área que nós estamos analisando a partir de agora. Aqui o recorte mais aproximado, aqui o recorte do que eu vou precisar. Então, retomando aquele nosso raciocínio, a chegada dos povos dórios a esta região, acabou gerando o que nós chamamos, como eu disse, a primeira diáspora grega. Para onde foram esses gregos que fugiram com a invasão dória? Foram para aqui, para a região da Ásia Menor, no entorno do Mar Negro, tá? Então, primeira diáspora grega, motivo. O que disso tudo? O que, resumindo, eu preciso que você grave? E o que eu preciso que você anote? De maneira bem pontual. Primeira diáspora grega, período pré-homérico. Motivo: a chegada dos povos guerreiros dórios ao território grego. Para onde foram aqueles que fugiram? Aqueles que fugiram foram para a região da Ásia Menor, foram se fixar em colônias igualitárias de um primeiro momento, e isso é importante, em colônias igualitárias aqui, justamente no território da Ásia Menor. Ok? Beleza? Bom, então vamos lá então, dentro desse contexto, tá? Entenda. Aqui agora começa o período que nós chamamos de período homérico, tá? Então, neste momento, o poeta Homero e as obras, né, Ilíada e a Odisseia, como eu havia contado, a Ilíada narrando a guerra de Troia entre gregos e troianos e a Odisseia narrando as aventuras do herói Ulisses, né, Odisseu, no seu regresso junto ao território grego. Regresso pós-guerra de Troia. Bom, o que me interessa aqui agora? Nós estamos na página 40, 3.2, entrando agora no período homérico, ok?
Essa população que foge, esses refugiados que fogem na primeira diáspora, como eu disse, vão se organizar em sociedades, em colônias, em comunidades agrícolas igualitárias. Como é que nós chamamos essas comunidades agrícolas? Nós chamamos de genos ou comunidades gentílicas. Ok? Genos ou comunidades gentílicas. Entenda, era uma grande família, então eu tinha uma grande família, uma numerosa família, fixada num determinado lugar, junto com outras famílias. Quem era o líder de cada uma dessas famílias? O líder, logicamente, era o grande patriarca. Nós chamamos de pater family. Então, eu tinha sociedades patriarcais formadas na Ásia Menor após a primeira diáspora, que inicialmente conviveram harmonicamente em comunidades igualitárias, chamadas de genos. O que era produzido era redistribuído, repartido de maneira igualitária entre os membros das famílias dessas comunidades gentílicas. Ok? Só que entenda, essa sociedade cresce. Esses genos se desenvolvem, se tornam em comunidades mais numerosas. E por que eu estou chamando atenção para este detalhe? Porque à medida que essas sociedades vão ficando cada vez maiores, mais numerosas e mais complexas, começam a se gerar atritos entre essas famílias. Disputas pelo quê? Disputas por terras férteis. Para produzir cada vez mais, para alimentar o seu próprio genos, a sua própria família. Ou seja, num determinado momento, nós vamos começar a ter conflitos e desavenças entre estes genos, entre esses pater, a partir do momento em que surgem nessas sociedades a propriedade privada. Agora já não era mais uma comunidade igualitária e harmônica. Agora, cada família, cada geno vai ter o seu próprio território, a sua própria propriedade privada e vai produzir única e exclusivamente para si. Lógico que isso vai gerar desavenças, disputas por terras agricultáveis, disputas por terras férteis entre esses líderes patriarcais, entre esses pater family. É justamente neste momento em que nós vamos ter conflitos e disputas por terras férteis, é que nós vamos ter o início do que chamamos de a segunda diáspora grega. Qual o motivo? Necessidade de mais terras férteis, com o surgimento da propriedade privada. Muitos fugiram, buscando áreas agricultáveis em outras regiões. Para onde foram? Sul da Itália, norte da África, ou seja, o entorno do mar Mediterrâneo. Ok? Vamos voltar no mapa para a gente visualizar isso? Vamos embora? Então, presta atenção. Vamos retomar. Primeira diáspora grega, período pré-homérico. Motivo, a chegada dos povos guerreiros dórios. Para onde foram os gregos que se dispersaram? Para o território da Ásia Menor. Ok? Para a Ásia Menor. Segunda diáspora grega, período homérico. Motivo, o surgimento da propriedade privada, a escassez de terras férteis e as disputas entre os pater family, os líderes dos genos. Aqueles que se dispersaram na segunda diáspora grega saíram de onde? Saíram da Ásia Menor. E foram para onde? Para o norte da África e para o sul da Itália. Aqui se fixaram, formando novas colônias gregas nesses territórios. Perceba que, neste momento, eu vou ter
gregos, eu vou ter colônias gregas na região balcânica, na Ásia Menor, no norte da África e no sul da Itália. Neste momento, nós dizemos que se forma a Magna Grécia, a Grande Grécia, porque a partir desse momento eu vou ter a presença de gregos no entorno do Mar Mediterrâneo, em diversas regiões do Mar Mediterrâneo, controlando a partir de um determinado momento, inclusive a navegação e o comércio dessas regiões. Ok? Primeira diáspora grega, invasão dória. Segunda diáspora grega, surgimento da propriedade privada, disputa por terras férteis. Primeira diáspora grega, saíram da Grécia, foram para a Ásia Menor. Segunda diáspora grega, saíram da Ásia Menor, foram para o norte da África e para o sul da Itália. Ok para todos? Fechou essa parte? Essa discussão sobre os gêneros, as comunidades gentílicas e a segunda diáspora grega, já na página 40, primeiro, segundo e terceiro parágrafos da sua apostila sobre período homérico na página 40. Ok? Período homérico entre os séculos 12 e 8 a.C. Ok para todos e todas? Beleza. E aí entramos no terceiro período, no período arcaico. Eu vou tentar, esse período vai demandar alguns desdobramentos, que aí eu vou deixar mais à frente. Mas vamos fazer esse primeiro passo, tá? Então, eu estou na sua página 41, entre o século 8 e 6 a.C., estou no período arcaico da sociedade grega. É o período em que a propriedade privada se consolida neste momento. E esse slide é um slide politicamente muito importante. Então, eu vou dar uma diminuída no ritmo aqui, para você se organizar e a gente ir pontuando de maneira mais tranquila. Então, vamos lá, presta atenção. Período arcaico é o período em que a propriedade privada se consolida. Então, significa que é o período onde a desigualdade social se aprofunda dentro da Grécia. Não é verdade? Eu vou ter uns com terras melhores, outros com terras piores, e uma grande quantidade de pessoas sem terras. Essa é a condição básica do estabelecimento da propriedade privada. O que eu tinha de comunidades gentílicas no início, de maneira harmoniosa e igualitária, nesse momento já não existe mais. Agora eu vou ter disputa pela posse e pela ampliação da propriedade privada. Agora, entenda, eu vou começar a ter uma organização dessa sociedade de acordo com essas posses. E faz todo sentido. Aqueles que possuíam melhores terras, aqueles que possuíam maior quantidade de terras, você deve concordar comigo que tem interesses comuns. E aí eu vou ter uma associação desses proprietários para defender os seus interesses. Não é verdade? Então eu vou ter uma elite social, uma elite latifundiária, proprietária de terras, que vai se reconhecer em desejos e necessidades, e esse grupo vai se unificar, dando origem às frátrias. Ok? Frátrias. A união de vários proprietários. Frátrias. A união de várias frátrias formam as tribos. A união de várias tribos dão origem ao demos. E a união de diversos demos dão origem à principal unidade administrativa da antiga Grécia. Dão origem à polis, a cidade-estado grega. Então, esse caminho, essa evolução, seria interessante você ter bem anotadinho no seu caderno, tá? Eu não sei se aqui na apostila está bem detalhado assim. Vai estar no primeiro parágrafo tem ali, tá? Página 41. Os gregos fundaram colônias no sul da Itália, a Magna Grécia, ao sul da França, norte da África, no litoral da atual Turquia.
Essas colônias mantinham fortes vínculos comerciais e culturais com a Grécia continental e contribuíam decisivamente para o surgimento de uma importante classe de comerciantes. A partir de então, a economia e a sociedade grega iriam paulatinamente adquirir uma feição muito mais dinâmica e complexa. Esse acontecimento marcou a transição do período homérico para o período arcaico, momento da formação da polis grega, com destaque para as principais cidades gregas. Não tem esse caminho, essa evolução que o slide traz. Então, eu te aconselho a fazer essa evolução aí no caderno, tá? Ou no cantinho aí desse parágrafo. Então, não se esqueça, a associação de proprietários vai originar as frátrias. A junção de várias, porque são frátrias diferentes, ok? A união das frátrias formam as tribos maiores. A união das tribos forma o demos. O que é demos? Demos, povo. A união desse demos vai dar origem às várias cidades, estados gregas, a polis grega. Só para a gente, curiosidade, uma cidade-estado, polis. Várias cidades-estados, polei. Plural de polis, polei. Tá? Bom, qual que é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é justamente analisarmos as duas principais cidades-estado gregas, nesse momento, dentro do período arcaico. Então, chegou o momento de analisarmos Esparta e analisarmos Atenas. Só que eu vou parar essa aula por aqui, porque senão fica muita coisa e eu vou precisar de uma outra atividade de você nesse momento. Então, assim, eu disse para você que eu passaria rapidamente sobre a Guerra de Troia, porque eu voltaria ao final. Então, chegou esse momento. Para a aula de amanhã, né? Você vai estar assistindo essa aula hoje, 7h05. Para a aula de amanhã, eu vou pedir para você assistir o filme, ok? Eu passaria o filme para você em sala de aula, como nós não estamos em sala de aula, então você vai baixar, não sei se tem algum streaming, não sei se tem na Amazon, na Netflix, ou aonde você tenha. No YouTube eu acredito que tenha, né, para ser baixado, ou mesmo por torrent, para quem conhece a tecnologia dá para fazer isso também. Então você vai assistir o filme Troia, ok? Para quem não assistiu, assista. Para quem já assistiu, reassista para retomar alguns pontos e elementos agora já com o conteúdo na cabeça, tá? O filme ali com o Brad Pitt vai ter que faz o Aquiles, né? O herói Aquiles, e vai ter toda a problemática envolvendo gregos e troianos da obra Ilíada de Homero. Eu poderia te pedir a leitura da Ilíada, mas eu acho que poucos leriam por causa do tamanho também. E o filme eu gosto bastante, ficou bem produzido, ficou bem legal. Tá? Campeão de Oscar, recorde de bilheteria. Então, tá aí. Para a aula do primeiro horário, é o que eu estou te livrando. Tá? Para você, se você quiser acordar, logicamente, para assistir, ok. Mas como atividade da aula de sexta-feira, você vai assistir o filme Troia. Ok? Voltamos com a nossa próxima aula, analisando Esparta e Atenas. Beleza? Tá bom, galerinha. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Sempre lembrando que história é com Rod Brito e sem massagem, pai. Falou, galera. Tchau, tchau. Tudo de bom. Fui!